paz do Senhor Jesus, que bom ter a sua companhia para poder mais uma vez expressar algo de Deus para o teu coração. Às vezes nós recebemos uma palavra, uma diretiva de Deus e é tão interessante que essa palavra ela traz algo tão glorioso para as nossas vidas que nós acabamos por nos empolgarmos. Essa palavra às vezes traz algo para as nossas vidas como se fosse um combustível. A gente começa a andar por aquilo, aquilo traz uma carga positiva. E a gente ali se impulsiona para fazer algo. Isso é muito bom quando a gente recebe uma palavra desta maneira. Eu acho interessante, Juízes capítulo de número 7, no versículo de número 9, a partir do versículo de número 9 até o 14, nós vamos ver Gideão ali com medo de enfrentar os midianitas, mas de repente Deus desperta ele no meio da noite e diz: ó, Gideão, sobe até o arraial. E ele pega ali junto com o seu moço, sobe até o arraial dos midianitas. E ali quando ele sobe, ele fica olhando de longe, ele vê aquela multidão. E de repente 2 soldados estão do lado e começam a comentar que tiveram um sonho. E aí ele diz: olha, eu vi um pão de cevada dando sobre a nossa cabeça. E ele conclui dizendo: olha, tenho certeza de que isso é a mão de Gideão dando sobre nós. Gideão acabando com nós. Gideão ouve ao longe aquela palavra e quando ele sai, aquele homem que estava com medo, aquele homem que estava indeciso, ele sai convicto de que realmente Deus usaria para destruir os inimigos. E naquela mesma noite, ele toma os 300 e vai e vence a batalha. Uma palavra de combustível, que possamos liberar essas palavras sobre as nossas vidas, palavras de bênção, que nós não venhamos andar com perspectiva negativa, não. Nós vivemos em tempos difíceis, sim, mas sobre nós está a palavra do nosso Deus. E é com essa palavra que nós vamos vencer os embates. É com essa palavra que nós vamos vencer as dificuldades. Ei, não fique alimentando coisas negativas na tua vida, não. Os dias são difíceis, sim. São árduos, são tempos trabalhosos. Mas Deus está conosco. Deus está conosco. Uma palavra que se encontra em Abacuque, capítulo de número 2. Eu quero dividir algo com você. Você que tem ouvido esta palavra, você que tem compartilhado os vídeos, você que está conosco, que Deus abençoe a sua vida por fazer isso e continue. Porque nós temos ouvido testemunhos de vidas que têm sido edificadas, que vidas que têm sido resgatadas e Deus tem usado você como instrumento para fazer isso, para divulgar esse trabalho. Que Deus te abençoe. Abacuque, capítulo de número 2, versículo de número 1, diz: sobre a minha guarda estarei, e sobre a fortaleza me apresentarei e vigiarei para ver o que fala comigo e que eu responderei quando eu for arguido. Então diz Abacuque, então o Senhor me respondeu e disse: escreve a visão bem legível, em tábuas, escreve bem grande, Abacuque, para que aquele que passar por lá possa correr com essa palavra. Aleluias. Abacuque, no seu primeiro capítulo, começa a questionar, a fazer perguntas para Deus por causa da situação que eles estavam vivendo. O cenário que eles estavam vivendo não era favorável. Então, a Bíblia vai nos dizer que Abacuque passa agora a fazer perguntas a Deus, a questionar Deus o porquê daqueles estavam vivendo aquelas situações. O porquê que eles estavam vivendo aquele cenário. Esses questionamentos, ele começa a questionar Deus por que o justo sofre. Por que, Deus, que a sentença sai contrária? Em vez de ser favorável ao justo, sai favorável ao ímpio. E ele não entendia.
Então Deus traz uma visão para ele do que Deus estaria fazendo naqueles dias. Deus traz a visão para ele da situação, do pecado do povo, da maneira como eles estavam vivendo e o que Deus traria. Que Deus traria o cativeiro para o Reino Sul. Mas o que nos chama a atenção no texto que nós lemos é que a primeira coisa que, quando ele tem a visão, quando Deus revela algo para ele, é o que ele faz. Porque Deus tem revelado, Deus continua revelando aos teus santos e os profetas. Deus continua falando conosco através da palavra, através dos profetas. Deus continua falando, os tempos não mudaram. Mas a questão está em o que nós fazemos quando ouvimos a voz de Deus. Como nós nos portamos quando nós ouvimos a voz de Deus. Às vezes nós podemos simplesmente ser ouvintes. Pessoas que ouvem, mas pessoas que não reagem. Muitos têm ouvido a voz, muitos têm ouvido aquilo que Deus tem falado, mas não têm reagido, não têm respondido. A Bíblia diz que ele vê a visão, e quando ele tem a visão, quando ele vê aquilo que Deus disse para ele, a primeira coisa que ele fez, ele subiu para a torre. Subiu para a torre. Ele se posicionou. Talvez eu diria como Isaías. Isaías, no capítulo de número 6, tem uma visão acerca de Deus. E quando ele tem essa visão, o que ele faz? Ele se levanta e diz: ei, Senhor, eis-me aqui, me envia. Não tem ninguém para enviar, mas eu estou aqui. O Senhor pode me usar. O Senhor pode contar comigo. Após ter tido a visão, ele se posicionou. Então, Abacuque sobe para a torre. E tem o quê? Tem um posicionamento. Abacuque sobe para a torre e tem um posicionamento. Sabe por quê? Porque embora estava falando com Deus, embora estava tendo uma visão de Deus, mas não estava no seu posto. Ele diz que eu preciso subir para a torre. Havia um turno de vigília e ele estava fora do turno. Agora ele precisava se posicionar. E meditando nessa palavra, o Senhor me fez lembrar, o Espírito Santo colocou ao meu coração algo. Tem muita gente que está orando. Tem muita gente que está na igreja, mas não está na posição. Ei, chorabás, surabás. O que eu quero dizer com isso? Tem muito músico dentro da igreja. Está firme como Jesus. Mas só está na nave. Pendurou o instrumento. Não está tocando. Tem muito ministro da palavra de Deus que não prega mais. Tem muito levita dentro da casa do Senhor que se assentou e não canta mais. Tem liderança que, entre aspas, se aposentou, já não lidera mais. E Deus está dizendo: ei, é tempo de voltar para o posto. Alai, chora, mandorabastorabaya. Está dentro da casa, mas não está na posição que deveria estar. Quando eu olho para Atos, presta atenção, Atos capítulo de número 3. A Bíblia diz que era trazido um coxo e era colocado onde esse coxo era colocado, ele era colocado e trazido na porta do templo. E algo me chama a atenção que da porta do templo ele simplesmente observava, aleluias, para fora. Talvez ele não tinha mais a vontade de estar lá dentro. Sabe por quê? Porque ele acostumou a sempre abaixar a cabeça e dizer: me dá uma esmola. E essa prática era feita todo dia. Todo dia. Mas a Bíblia diz que um belo dia, Pedro e João passam por aquele lugar. Dizem para o moço, primeira coisa, levanta.
olha para nós e levanta. E talvez a posição que você esteja hoje, você só esteja olhando para baixo. A posição que você está olhando, está hoje, você só esteja olhando para baixo, mas primeira coisa é tempo de você levantar os teus olhos. Fixar os teus olhos nas coisas do alto. E a segunda coisa para você, ei, levanta e anda. Levanta e anda, sabe por quê? Porque o posto que você está não foi feito para você. A Bíblia diz que quando Pedro e João dizem para ele, levanta e anda, levantaram ele não ficou andando, ele correu para dentro do templo, agora glorificava, saltava, pulava, aleluias, e ele glorificava o nome do Senhor. Saiu da posição de fora para entrar para a posição de dentro. Ah, chorabás. Deus tem um posto diferente para você. O que Deus tem para você não é este lugar de ficar fixado, parado no lugar olhando para baixo. Ei, é tempo de contemplar as coisas do alto. Ei, talvez você se acostumou nessa posição, mas essa posição aí não é o que Deus tem para você. Eu profetizo vida sobre a tua vida, vida sobre a tua vida, vida sobre a tua vida. Aleluias. Aleluias. Salmo de número 137. A Bíblia nos conta que há um povo que está cativo. O rei do sul foi levado cativo e está lá agora em Babilônia, às margens dos rios da Babilônia. E agora alguém pede, os soldados pedem, ei, canta um hino. Canta aqueles hinos que vocês cantavam. Canta para nós aqueles hinos que vocês cantavam. Mas de repente, eles olham para a situação e dizem, nós não vamos cantar. Pega uma harpa, penduram na árvore. E agora diz, nós não vamos cantar. Como cantaremos em terra estranha? Aleluia. Pararam por causa da circunstância. Pararam por causa da circunstância. Abandonaram um posto, abandonaram a posição. Aleluia. Ei, não é tempo de pendurar a harpa, não é tempo de parar. Se posicione, homem, se posicione, mulher. Ei, Deus te chamou e é tempo de você subir para a torre e cumprir com aquilo para o qual você foi chamado. Oh, aleluia! Circunstância contrária não é para te parar, circunstância contrária é para te aperfeiçoar. Aleluia! Agora ele sobe para a torre, agora ele se posiciona e Deus vai falar com ele. Ei, olha, o que eu vou te dizer, você escreve bem legível, está em lugar grande. Para quê? Para quê? Porque para que aquele que passar por esse lugar, ele passar aqui, correr com essa palavra venha a ser um diferencial na vida dele. E que palavra é essa? Palavra é que o justo viverá da fé, mas escreve para todo aquele que aqui passar, ele possa entender, ele possa correr com essa palavra. Oh, com que palavra você tem corrido? Qual palavra tem te motivado? Que palavra que está ardendo dentro de você? Qual tem sido a sua motivação para as coisas? Eu enxergo um cenário onde eu vejo muitas pessoas desmotivadas. Desmotivadas por causa das circunstâncias. Desmotivada por causa daquilo que estão vivendo. Mas a palavra é o justo, meu justo viverá da fé. Corra com essa palavra. Ei, deixa a palavra entrar dentro de você, deixa a palavra queimar, deixa a palavra tocar, deixa a palavra impulsionar. Essa palavra, quando está escrita lá, ela é para ela ser um combustível, é para ela entrar dentro de você e te mover. Ah, chorabás. É pela palavra.
Às vezes o problema é que às vezes as circunstâncias nos fazem desanimar. Gênesis, a partir do capítulo de número 13, começa a nos falar acerca de Abraão, que recebe uma palavra, recebe uma promessa. E os anos vão se passando, 10 anos se passam, e a palavra e a promessa não se cumprem. E a Bíblia diz que agora Abraão se precipita, não consegue esperar o tempo. É nesse tempo que vai nascer Ismael. Por quê? Porque não soube esperar o tempo da promessa. Anos mais tarde a promessa vai se cumprir, mas a precipitação trouxe problemas. A precipitação trouxe dias difíceis para a vida de Abraão. Por quê? Porque não soube esperar o tempo da promessa. As circunstâncias contrárias não devem fazer você desanimar. Num cenário um pouco diferente, uns anos atrás, nós vamos ver quem? O tataravô de Abraão. Quem? Noé. Recebendo uma palavra de Deus. E qual foi a palavra? Noé, constrói uma arca. Noé, vai chover. Essa é a palavra que entrou dentro dele. Noé vai construindo. Deus só deu medida. E diz, vai levantando. Pega a madeira. Deus não mandou as ferramentas, ele teve que preparar tudo. E primeiro dia ele começa. E vai indo. E começa a dizer, vai chover. E vai estar preparando a arca. Passa o primeiro ano, o segundo ano, 10 anos no mesmo projeto. E eu fico observando que talvez as pessoas que ouviram, que estavam presenciando aquele homem, agora viram ele no início e de repente agora 10 anos se passou e a promessa e a palavra não se cumpre. E talvez aqueles que ouviam ele dizer, está dizendo, esse homem está doido. Agora talvez 50 anos depois, ele no mesmo projeto, na mesma palavra, e alguém está dizendo, ei, não, nem vai lá, esse homem é gagá, ele não bate bem das ideias. Talvez o filho deles iam brincar e diz, não vai lá não, que não dá, aquele homem é doido. Mas era um doido, movido por uma palavra. Era um louco, movido por uma palavra. A palavra de Deus, ela é loucura. Ela é loucura para os que perecem. Se manter com uma mesma palavra durante 120 anos parece ser loucura. Mas com 120 anos, a Bíblia vai nos dizer que Noé era da idade de 600 anos. E de repente Deus diz, ei Noé, chegou o dia, entra na arca. Oh, aleluia. E o dia que ele entra na arca, a porta é fechada e de repente aquilo que Deus falou, a palavra que Deus disse vai chover, ela começa a acontecer. E talvez Noé comece agora a lembrar do primeiro dia que ele recebeu. Noé talvez comece a lembrar do tempo que fora passado, do que ele ouvira no meio da circunstância. Aleluia. E agora? Aquele período de dor, aquele período de angústia, agora passa a se tornar período de gozo. Agora passa a se tornar período de alegria. Por quê? Porque pela palavra ele venceu. A palavra que Deus falou foi concretizada. Oh, aleluia! Ele tinha uma motivação, e que motivação era essa? Era a palavra. Ei, às vezes tem gente que Deus dá um projeto de um grande barco. E o tempo vai passando, as circunstâncias vão acontecendo e daqui a pouco o grande barco já se torna um barquinho. E daqui a pouco o barquinho já se torna só uma jangada. Tem muitas pessoas que começaram com um sonho, um super sonho de criança. Se tornaram um adulto frustrado, com um sonho não alcançado, porque não creu, não acreditou na palavra.
Ei, não diminua o sonho, não diminua a palavra, não diminua o projeto por causa da circunstância. Ei, se Deus falou que é um navio, continua acreditando no navio. Se Deus falou que é grande, continua crendo, acreditando que é grande. Às vezes nós recebemos algo de Deus, o tempo vai passando, aí nós começamos a dizer: Senhor, apressa-te, Senhor, em meu favor, e o tempo continua passando, e daqui a pouco a gente já começa a olhar e parece que as coisas não vão acontecer. A gente olha para a esquerda e para a direita e diz: epa, o que me vier à mão é de Deus, ei. Alá, choravadagassurabás. Tem uma palavra ao teu respeito. Tem uma palavra para a tua vida, então continua acreditando nessa palavra. Deus já decretou as medidas, a altura, a largura. Deus já preparou o projeto. Não diminua as medidas de Deus. Não diminua as medidas do projeto, porque a palavra é de Deus. A Bíblia vai nos dizer que Josué e Caleb, juntamente com mais 10 espias, foram escolhidos. Escolhidos para quê? Para visitar a terra de Canaã. Eles estão ali às margens. E eles vão passar ali como espias durante 40 dias, observando a terra. E 40 dias eles veem coisas boas e coisas ruins. E depois de 40 dias eles voltam. E os 12 têm uma palavra. E qual é a palavra? A terra é boa. A terra mana leite e mel. A terra tem cachos de uva que precisam ser carregados por 2 homens. A terra é boa. Mas há um problema. E é aí que entra a motivação. Olha, a terra é realmente como Deus falou. Mas eles também enxergam uma outra coisa na terra. 10 deles vão dizer: olha, a terra é boa, mas lá tem gigante. O povo que mora lá é gigante, nós não vamos. Nós não vamos para lá, não dá, porque nós vamos morrer. Josué e Caleb ficam tristes. E tem uma palavra que está ardendo dentro deles. Ele dizia: a terra é boa, mas ainda mais se nós, lá tem gigante, mas se nós nos esforçarmos, Deus nos dará a terra. Deus está conosco, se nós nos esforçarmos, Deus nos dá a terra. E por causa desta palavra, a Bíblia vai nos dizer que somente Josué e Caleb, os de 20 anos, entraram na terra. Por quê? Porque o restante do povo resolveu desistir. Perderam a motivação. E nesse mesmo tempo, a Bíblia vai dizer que Deus promete para Caleb: Caleb, olha Caleb. Hebrom vai ser tua, Caleb. Hebrom vai ser tua. A terra do gigante vai ser tua. 45 anos depois, livro de Josué. 45 anos depois de todas as conquistas, depois de o povo estar lá na terra, Hebrom ainda não foi conquistada. E a Bíblia diz que Caleb se levanta e diz: Josué, você se lembra de quando Deus prometeu a terra? Você se lembra da palavra que o Senhor falou ao meu respeito? Passaram-se 45 anos, mas o meu vigor, a minha força é a mesma. Me dá aquela terra. E ele recebe aquela herança, porque continuou crendo na palavra, continuou acreditando. E eles foram e conquistaram aquele lugar. Porque acreditaram na mesma palavra, andaram pela mesma palavra. Deus tem uma palavra a teu respeito e eu concluo essa mensagem aqui. Cabe você, vai desistir, vai parar ou vai andar por ela? Vai andar com a mesma motivação? Vai acreditar que Deus vai fazer, Deus vai realizar? Deus pensou algo ao teu respeito. Acredite nessa palavra, creia nessa palavra. Por fé. Fé
ela é o fundamento desta palavra. Fé, ela é o combustível que te impulsiona a acreditar nessa palavra. Que o Senhor possa te visitar aí aonde você está, ouvindo essa palavra, e possa renovar as tuas forças e você entender que você precisa voltar para o posto. Você precisa se posicionar e crer naquilo que Deus prometeu sobre a sua vida. Que Deus te abençoe. Papai querido, abençoa, papai, esse teu filho, essa tua filha que ouviu esta palavra, pai. Que de posse dela, pai, ele possa continuar crendo que o Senhor tem o melhor e vai realizar por certo aquilo que o Senhor prometeu. Papai querido, dá força e ânimo para o teu servo, para a tua serva continuar, meu Pai, andando por esta palavra. Assim oro no nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe.